Como a leitura vai te fazer crescer. Você lê para fugir de si mesmo, quando deveria ler para se encontrar. Vivemos cercados de livros, vídeos, resumos e frases prontas. A informação nunca foi tão acessível, mas a sabedoria nunca foi tão rara. A maioria das pessoas acredita que ler é um ato de consumo, quando na verdade é um ato de transformação. Elas devoram páginas como quem coleciona troféus, mas permanecem as mesmas por dentro, confusas, ansiosas e perdidas. A leitura, quando é real, não te distrai do mundo. Ela te devolve a ele, mais lúcido e mais forte. O problema é que quase ninguém aprendeu a ler de verdade. Aprenderam a decodificar palavras, mas não a ouvir o que está por trás delas. É por isso que tantos leem sobre coragem, mas continuam presos ao medo. Leem sobre disciplina, mas seguem procrastinando. Leem sobre propósito, mas não sabem o que os move. Ler é muito mais do que compreender o texto. É compreender a si mesmo dentro dele. Cada livro que você abre é uma porta para dentro da sua mente. E a maioria fecha essa porta assim que o capítulo termina. A leitura só te faz crescer quando você deixa que o livro te leia também. Quando você permite que ele confronte suas certezas, revele suas fraquezas e ilumine o que você ainda não quer ver. Hoje, você vai descobrir o que realmente significa ler para crescer. E por que, quando você entende isso, um livro deixa de ser papel e vira espelho. Porque o verdadeiro poder da leitura não está em quantos livros você termina, mas em quantas versões suas ela destrói e reconstrói no processo. Ler é mais do que uma atividade intelectual, é um exercício espiritual. Cada página é um espelho que reflete a forma como você pensa, sente e reage diante da vida. A leitura não serve apenas para te informar, mas para te transformar. Ela é o treino silencioso de uma mente que aprende a observar sem se precipitar, a questionar sem se perder, a compreender antes de julgar. Quando você lê com presença, está treinando a alma para suportar o que o mundo moderno esqueceu: o silêncio, a paciência e a profundidade. Em um tempo em que tudo exige velocidade, o ato de se sentar e mergulhar em um livro é quase um gesto de rebeldia. É escolher crescer em vez de apenas reagir. É desenvolver a capacidade de ver além das aparências, de pensar por conta própria, de não ser refém das vozes externas. A leitura é o campo de batalha, onde se trava a luta entre o velho e o novo eu. Cada parágrafo é uma chance de se tornar alguém mais consciente, mais disciplinado, mais preparado para a vida. Porque ler não é um passatempo, é um treinamento mental e moral, uma forma de alinhar pensamento, emoção e ação. Quando você lê com propósito, o mundo deixa de ser um ruído e se torna uma lição constante. O leitor verdadeiro não foge da realidade. Ele a domina, porque aprende a entender o que a maioria apenas sente. E é aí que começa o crescimento. O mundo fala demais. Há barulho em todos os lugares, notificações, opiniões, distrações. Mas quem lê, aprende algo que poucos ainda dominam: o poder de permanecer em silêncio. A leitura é um treinamento para o silêncio interno, e esse silêncio é o primeiro passo do autodomínio. Quando você se senta com um livro, não está apenas lendo palavras, está aprendendo a ouvir o próprio pensamento, está se tornando capaz de suportar a lentidão, de permanecer presente, de encontrar sentido na quietude que a maioria teme. O leitor verdadeiro não busca fugir do ruído, ele o transcende. Porque no instante em que o mundo silencia, você começa a se escutar. É nesse espaço entre as palavras que surge algo raro: clareza. A leitura ensina a suportar o vazio,
a pausa, o tédio. E quem aprende a estar confortável no silêncio torna-se inabalável diante do caos. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, o leitor se diferencia porque sabe ouvir. Ele observa mais, reage menos e entende o que os outros ignoram. O silêncio do leitor é um ato de rebeldia. Ele escolhe crescer em vez de gritar. É nesse treino mental que nasce a sabedoria. Você não precisa responder tudo, nem entender tudo, apenas permanecer consciente o suficiente para não se perder no ruído. E é esse mesmo silêncio que te prepara para o próximo nível da leitura. Quando o livro deixa de ser um texto e se torna um espelho. A leitura é o espelho mais honesto que existe. Cada livro que você abre revela partes de você que estavam escondidas. As palavras que te inspiram mostram o que você quer se tornar. As que te incomodam revelam o que ainda precisa ser curado. Ler é se encontrar com suas próprias verdades, e nem sempre esse encontro é confortável. Os livros não te mudam, eles apenas te devolvem o que você ainda não tinha coragem de ver. Quando você lê com profundidade, cada ideia é um espelho refletindo o seu próprio estado de consciência. É por isso que o mesmo livro pode parecer diferente quando relido anos depois. Você mudou e o espelho mostra outra imagem. A leitura que te transforma não é a que confirma o que você já pensa, mas a que te confronta. Ela te faz duvidar, repensar, reformular. É o momento em que o orgulho dá lugar à curiosidade e o julgamento se transforma em aprendizado. Nesse processo, a leitura se torna uma forma de autoconhecimento. Quanto mais você mergulha nas palavras, mais entende o que se passa dentro de você. Ler é observar o próprio reflexo sem máscaras. É perceber que as histórias que mais te tocam não falam sobre o autor, falam sobre você. E quando você aceita isso, descobre que o livro não termina na última página. Ele continua dentro de você, moldando silenciosamente a forma como pensa, sente e age. O hábito da leitura é um tipo de disciplina que não se exibe, mas transforma silenciosamente. Não há aplausos para quem lê todos os dias, mas há crescimento que ninguém pode tirar. Ler exige o que o mundo moderno mais rejeita: constância. Em tempos de recompensas imediatas e distrações constantes, sentar-se com um livro é um ato de domínio sobre si mesmo. É dizer ao cérebro inquieto: agora você vai ouvir uma só voz e aprender com ela. A leitura é a forma mais acessível de autodisciplina. Cada página virada é uma vitória contra a dispersão. O leitor que se compromete com o hábito, mesmo que por poucos minutos diários, fortalece a mente como quem treina um músculo. Porque o que muda não é apenas o conhecimento adquirido, mas o caráter moldado pela repetição. Ler todos os dias é um lembrete de que o tempo pode ser aliado, não inimigo. Que a paciência constrói mais do que a pressa. Que a sabedoria não chega como uma avalanche, mas como uma gota que cai, todos os dias, no mesmo lugar até abrir caminho. Quem lê com constância aprende algo que poucos compreendem. A liberdade está na disciplina, porque ao dominar o hábito, você domina também o pensamento. E quando a mente está sob comando, tudo o resto, inclusive a sua vida, começa a se alinhar. O verdadeiro leitor não busca acumular conhecimento, mas aplicar sabedoria. Ler sem agir é como acumular ferramentas e nunca construir nada. O mundo está cheio de pessoas que sabem muito, mas vivem pouco do que sabem. Ler para crescer é transformar cada ideia em atitude, cada reflexão em mudança real. O conhecimento que não se torna ação se transforma em peso. E aos poucos, esse peso se converte em vaidade intelectual, o orgulho de saber sem fazer. Ler para agir exige humildade.
A coragem de reconhecer que entender não é o mesmo que viver. Porque a leitura não muda o mundo, muda quem decide colocar em prática o que aprendeu. A mente que lê com intenção busca o essencial. Ela não se perde em acumular frases, mas em incorporar virtudes. Cada conceito lido precisa ganhar corpo na vida cotidiana, na forma de falar, reagir, trabalhar e se relacionar. É assim que a leitura deixa de ser teórica e se torna uma força prática de transformação. Saber o que é certo e não fazer é o mesmo que nunca ter lido. E quem entende isso começa a usar cada livro como um mapa, não como um troféu. Porque crescer através da leitura não é colecionar sabedoria, é viver de forma mais consciente a partir dela. Nem todo livro é para ser entendido agora. Alguns chegam cedo demais, outros tarde demais, e alguns só fazem sentido quando você já viveu o suficiente para compreender o que antes apenas lia. A leitura tem um tempo próprio, e respeitá-lo é parte do amadurecimento. Quando você muda, o livro muda com você, porque o significado não está nas palavras, mas na consciência que as interpreta. Um livro que antes parecia difícil pode se tornar óbvio depois de uma experiência de dor, de perda ou de superação. Isso acontece porque o crescimento interior é o filtro através do qual toda leitura passa. O conteúdo é o mesmo, mas o leitor nunca é. É por isso que reler é tão poderoso. Não é o livro que se repete, é a mente que se revela em uma nova camada. O livro certo chega quando você está emocionalmente preparado para recebê-lo. E esse é o ponto em que a leitura deixa de ser um hábito e se torna um chamado. Quando algo dentro de você começa a buscar respostas, a vida se encarrega de colocar o texto certo no seu caminho. Às vezes em uma frase, às vezes em uma história inteira. Ler é uma forma de diálogo entre duas consciências, a do autor e a sua. Mas esse diálogo só existe quando a mente está desperta o suficiente para ouvir. E esse despertar não acontece por acaso. Ele é o resultado de um processo. O mesmo que a leitura, quando vivida com intenção, desperta dentro de você. Você lê para fugir de si mesmo, quando deveria ler para se encontrar. Essa frase agora ganha um novo peso, porque depois de compreender o que a leitura realmente significa, você percebe que crescer não é acumular informação, é se reconectar com o que sempre esteve em você. Ler é um retorno à essência. Cada página é um convite para lembrar o que a pressa fez você esquecer. Que sabedoria não é ter respostas, é viver com consciência. A leitura te ensina a pensar com clareza, sentir com profundidade e agir com propósito. Ela é o fio invisível que costura quem você é com quem você pode se tornar. Por isso, ler é mais do que aprender, é se transformar. É o processo de voltar a ser inteiro em um mundo que insiste em te fragmentar. Um bom livro não termina quando você fecha as páginas. Ele continua ecoando em silêncio, moldando atitudes, escolhas e a forma como você enxerga a vida. Porque cada grande leitura deixa um traço, uma marca, uma nova direção. Se este vídeo te fez pensar, imagine o que o próximo livro pode te fazer sentir. Leia, cresça e desperte o que há de mais nobre em você. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo com quem precisa voltar a se escutar através do silêncio das páginas. Porque crescer começa com uma boa leitura e uma mente desperta.